Jornal das 10. Agora são 10 horas e mais 29 minutos. Confira 10 e 29. Vai seguindo pela rádio São João del Rei nesta manhã de quinta-feira, o Jornal das 10, cobrindo toda a região do Campo das Vertentes e pela internet, para Minas, para o Brasil e para o mundo. Hoje é o dia de São Cristóvão, santo que é tido como o padroeiro de todos nós, principalmente dos motoristas. Então eu vou manter um contato agora com o historiador, o estudioso, o José Antônio Ávila Sacramento, para que possa falar um pouquinho desta data tão importante. Meu caro convidado especial, José Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e um bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes da Rádio São João del Rei. A alegria e o prazer é meu de falar aí nos microfones da rádio da nossa história, né? Estou à disposição aí para as suas perguntas, Geraldinho. Muito bem, a primeira pergunta, José Antônio, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, para todos os ouvintes, quem foi São Cristóvão? Pois é, hoje é dia de São Cristóvão, né, Geraldinho, como você bem disse. São Cristóvão é um santo da Igreja Católica, foi um mártir cristão. Infelizmente, Geraldinho, é pouco que ainda se sabe sobre a vida dele. Que tem que ele era filho de um rei de Canaã, ou da Arábia, né? É um imperador que teve um filho, né? Que recebeu inicialmente de batismo o nome de Réprobos, ou Réprobo. E esse menino, filho do rei, né? Por ser, desenvolveu muito, era muito forte, alto, era quase um gigante. Então ele aceitou a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um caminho perigoso através de um rio, né, de águas turbulentas, e que por isso era muito perigoso. Possivelmente esse rio lá na região da Turquia, onde ele atravessava as pessoas, por ele ser muito avantajado fisicamente, e lá era um local onde muitas pessoas morriam ao tentar fazer a travessia sozinho, né, sem a ajuda de Réprobos, ou depois se tornou São Cristóvão, né? Então é mais ou menos essa a história dele. José Antônio, hoje é também comemorado o Dia dos Motoristas, porque São Cristóvão é o padroeiro dos condutores de veículos. São Cristóvão é o santo protetor dos viajantes e dos motoristas, Geraldinho, e também o padroeiro dos taxistas, né? Certamente é por conta disso que eu falei, né? Da tradição dele atravessar as pessoas lá no rio, né? Que era perigoso, e ele tornou-se o protetor dos peregrinos, dos motoristas, dos barqueiros, dos viajantes, daquelas pessoas que trabalham com transporte, né? E, então, simbolicamente, dizem que ele foi um instrumento de transporte do próprio Cristo, né? Certo dia, como dizem, ele ajudou a atravessar uma criança no rio, Jorginho, carregando-a nos ombros. E aquele menino era a representação de Jesus Cristo. Então daí é que surgiu o nome Cristóvão, que em grego significa aquele que carrega Cristo. Por isso, por ser o transportador dos viajantes, e alegoricamente, é bom que se diga, é aquele que encarregou Cristo na travessia do rio, ele passou a ser invocado pelos motoristas, pelos viajantes, para ser o santo protetor e guiar bem o percurso a ser seguido. Então tornou-se o padroeiro da categoria dos condutores de veículos, né, dos motoristas. E é bom que se diga que a imagem tradicional de São Cristóvão é ele carregando o menino Jesus nos ombros, né, como eu citei aí alegoricamente, né. José Antônio, como e onde foi que morreu São Cristóvão? A Cristóvão foi morto num lugar que chama-se Anatólia, Geraldinho. É uma região lá da Lícia, né, que fica lá na Ásia Menor, mais ou menos onde hoje estão os países da Turquia, da Armênia ou do Kurdistão. Ele morreu martirizado, foi mártir. Durante o reinado de um imperador romano chamado Décio, né, Caio
V, Trajano Décio, é um dos imperadores romanos, e ele foi perseguido, como era comum naquela época, por ser cristão. E ele resistiu a várias torturas, com lança de ferro em brasas, e não morria. Então resolveram decapitar o São Cristóvão, né? Ou seja, resolveram cortar a cabeça dele, e foi aí que ele morreu, né? Foi martirizado. José Antônio, não é muito conhecida e pouca gente sabe, mas existe uma igreja em honra a São Cristóvão em São João del Rei, não é verdade, José Antônio? Geraldinho, é verdade o que você disse. É uma igrejinha muito simpática, né? Ela fica na rua Coronel Tamarindo, ali na região que é conhecida como Rua do Barro, né? É uma igreja mesmo que é pouco conhecida, como você bem disse. Mas ela é muito simpática, muito graciosa, né? Ela foi criada a partir da década de 1960 e a origem dessa igreja começou com celebrações ao ar livre ali, Geraldinho, na esquina das ruas Coronel Tamarindo e Professor Jorge Taruga, ali no Barro, né? Então, lá na rua Coronel Tamarindo, lá na altura do número 244, salvo engano, havia uma casa de conferência vicentina. E com o apoio dos padres salesianos, né, da paróquia de São João Bosco, e também dos devotos e frequentadores daquelas missas ao ar livre, pensou-se em fazer lá da Conferência Vicentina uma capela. E assim foi feito, né? A imagem de São Cristóvão foi entronizada lá, uma doação do senhor Lauro Lino dos Santos, né? E assim iniciaram as festividades em honra ao santo lá na capela. A igrejinha, Geraldinho, é bom que se diga, está num ambiente muito organizado, muito bem cuidado pela comunidade do local, e lá sempre acontece várias outras celebrações, missas, casamentos, batizados, rezas de textos, etc. É uma capela, uma igrejinha que vale a pena ser visitada, porque ela é muito bem cuidada, muito graciosa e muito representativa, Geraldinho. E somente para completar as suas informações oficiais, hoje também acontece lá uma missa às 7 horas da noite, missa campal, e logo na sequência uma procissão. José Antônio, é tradição a monumental procissão motorizada com carros, caminhões e outros veículos no dia de São Cristóvão em São João del Rei. Assim como também acontece em muitos outros lugares. Você saberia informar para os nossos ouvintes quando e onde ocorrerá a procissão de São Cristóvão em São João del Rei? Ah, sim, Geraldinho. A procissão, como vem acontecendo lá desde o ano de 1985, este ano também ela será promovida e organizada pela paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. A carreata devotiva será no dia 28, Geraldinho, domingo, né? Por questão logística, de trânsito, e para facilitar a participação dos motoristas que trabalham durante a semana e que gostam de participar dessa procissão, né? Tem a devoção a São Cristóvão. Então, às 15 horas, 3 horas da tarde, né, haverá no Santuário de Matosinhos a celebração de uma missa. Em seguida sairá da praça a tradicional procissão, né, motorizada conduzindo a imagem de São Cristóvão. O trajeto da procissão é longo, Geraldinho. Será o seguinte: sairá daqui da praça em frente ao Santuário de Matosinhos, passará pela Avenida Domingos Pinto Camarando, aquela avenida lá ao lado do Campo do Independente, né? Seguirá pela Avenida 31 de Março, né? Colônia do Marçal, irá até o aeroporto, e lá do aeroporto Otávio Neves voltará, passará pela 31 de Março novamente, Ponte do Bezerrão, seguirá a Avenida Leite Castro, e no final da Leite Castro, ali em frente à antiga Fábrica Brasil, ela contornará e descerá a Leite Castro novamente, passando pela Ponte do Bezerrão, seguindo lá para o lado do Independente, atravessa a Ponte do Porto, ganha a rua Tomé Posse del Rei, já em Matosinhos, passa pela Avenida José de Queiroz e termina onde começou, na Praça Senhor Bom Jesus de Matosinhos, num lugar, Geraldinho, onde na chegada, como é tradição, haverá a bênção dos veículos, né, pelo pároco local aqui. Então é uma
profissão muito concorrida, muito tradicional, e como você falou, é realizada em vários lugares, e aqui em São João del Rei não poderia deixar de ser assim também, não é mesmo? Só para poder finalizar, José Antônio, hoje é também comemorado o dia de São Tiago Maior, o padroeiro da vizinha cidade de São Tiago, aliás, onde nasceu nosso grande companheiro, nosso grande colega de trabalho, o Eli Patrício Mendes. A histórica terra do café com biscoito, que hoje está em festa, né, José Antônio? É isso mesmo, Jorginho. De São Tiago Maior, né, o padroeiro da vizinha cidade de São Tiago, né, já tem... Hoje amanheceu já com a alvorada festiva, eu vi até um vídeo, né, que já puseram nas redes sociais, e haverá lá muitas cerimônias religiosas, bailes, shows, né, e a participação do povo e de turistas é grande lá na terra do café com biscoito, né, na histórica terra do café com biscoito, como você disse. Então São Tiago está em festa, é dia de São Tiago Maior, o padroeiro lá. E falar em São Tiago Maior é bom que diga, né, Geraldinha? Havia 2 São Tiagos, né? Por isso que um é São Tiago Maior, que é o comemorado hoje, e há também o São Tiago Menor, né? Conhecido como Menor, né? Então, para não confundir, 2 apóstolos de mesmo nome. Um Tiago, conhecido como Menor, e São Tiago Maior, que era irmão de João Evangelista, né? E ambos eram pescadores, eram discípulos, eram apóstolos de Cristo. Então é isso, São Tiago está em festa. Parabéns lá para o povo de São Tiago. Muito bem, encerrando a sua participação, gostaria de lembrar que o nosso ouvinte, o Mauro, do Jovem Bar, ali de Lucas Lanches, em Matosinhos, ao lado da matriz do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, está nos acompanhando e diz que é seu fã, que te acompanha todas as suas passagens pelo Jornal das 10, ok, ô José Antônio? Ok, um abraço para o Mauro. Mauro é amigo antigo, desde o tempo que a gente jogava bola, né? As ditas peladas, né? Aqui no Beira Rio, né? Então o Mauro é uma personalidade, sempre está ali tratando bem a freguesia, o estabelecimento dele é muito bem frequentado, e ele é um grande devoto do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e de todas as devoções que estão presentes aqui no Santuário de Matosinhos. Mauro é uma grande personalidade. Grande abraço, Mauro. José Antônio, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, daqui a 15 dias, sempre trazendo novidades de São João del Rei e de toda a região do Campo das Vertentes. Um abraço. Um abraço, Aldinho. Com prazer, voltarei daqui a 15 dias. Um abraço para todos os ouvintes, para toda a direção da rádio. Muito obrigado. São 10h42. Você ouviu José Antônio Ávila Sacramento, historiador, estudioso, trazendo as informações nessa linda manhã de quinta-feira para os milhares de ouvintes da Rádio São João del Rei. Um abraço para o Chicão e a Sônia e o Chicão, lá na Colônia do Massal, acompanhando o Jornal das 10 nesta manhã de quinta-feira. E daqui a pouquinho você vai conferir a resenha policial do Jornal das 10. Polícia Militar do Meio Ambiente fecha bate clandestino em São João del Rei. Mototaxista é agredido e tem a sua moto incendiada na madrugada desta quinta-feira no bairro de Matosinhos. Você vai conferir daqui a pouco na resenha policial do Jornal das 10. Agora são